Porque o que acontece? E aí, vocês falaram que a gente tem tempo, vamos contar essa história aqui de como que surgiu o Colégio Universo, que com certeza a audiência tem gente de todas as idades aqui, tem uma galerinha mais nova aí, que precisa entender esse passo da educação aqui no Pará. O Colégio Universo é tipo, muito conhecido, né? Todo o estado, Belém mesmo. Teve uma época que só era o Universo. O Universo era a boca do povo. E você sabe como é que ele começou, na verdade? Então, naquela época, 4 professores aí pensaram o seguinte: pô, por que a gente não monta uma equipe de professores bons, e os professores viram dono dessa escola? Tá? Ao invés de trabalhar para os patrões, né, eu trabalhava na época em 4, 5 escolas, aí recebendo minha hora-aula e tudo mais, como é que a gente não monta isso aqui? E aí eles fizeram uma pesquisa informal, né, mas saíram perguntando para os alunos quem eram os melhores professores de Belém. Naquela época o vestibular era muito concorrido, então o pré-vestibular mesmo, né, o convênio, o cursinho, tinha realmente alguns professores muito bons. E, felizmente, meu nome apareceu lá citado em 2 matérias, como professor de literatura e redação. E eles me convidaram. E aí a gente montou uma sociedade, meus amigos, com 15 sócios. O pessoal que está nos assistindo aqui, consegue imaginar você de uma hora para outra montar um negócio com 15 sócios? Cara, tinha gente que eu não conhecia, tá? Tinha alguns que eram meus amigos, uma parte eu conhecia, e tinha alguns que eu nem conhecia. Nem ouviu falar também. E a gente virou sócio. E as pessoas quando me perguntam assim, cara, como é que isso deu certo? Isso só deu certo porque o produto era muito bom. Essa equipe de professores era realmente muito boa. E o que nós fizemos? O professor não tem dinheiro, como pelo menos grande parte deles, né? Naquela época pelo menos era assim. A gente fez uma coleta aí. Cada um dava R$500 por mês. Nós alugamos um espaço, fizemos uma reforma, tá? E começamos a colocar o cursinho para a gente preparar para o vestibular. Mas era todo mundo com muita empolgação, cara. Então, o que revolucionou a educação no Pará é porque era uma equipe em que os professores eram donos. Então, a gente literalmente dava o sangue mesmo ali por aqueles alunos, por aquela aprovação. Até porque a qualidade do colégio estava em jogo por conta de vocês. Exatamente. Não tinha uma única administração, né? Não tinha. Pois é. Nós não sabíamos administrar. E aí, como o produto era muito bom, e o que vocês estão falando é uma verdade, houve um grande crescimento. Aí, eu imagino creio que em 2002, das 150 vagas de medicina na UFPA, que era o curso mais concorrido, não havia Enem naquela época, era uma prova, era vestibular mesmo aqui, 86 alunos aprovados foram só do Colégio Universo, cara. Então aí a gente fez uma fama nesse momento aí, fomos para televisão. Pô, logo o curso de medicina, que é o carro-chefe, na verdade. Na cabeça do aluno, naquela época era assim, se essa escola aprova em medicina, aprova em qualquer coisa. Então qual era o sonho dele, ele ia para lá. E a gente cresceu realmente muito. E aí vem uma questão, que é o seguinte, nenhum de nós era administrador. Nós éramos professores ali. Eu queria falar até com o pessoal que está nos assistindo agora, quantas vezes tem pessoas aqui que montaram o seu negócio, que o negócio está dando certo, o cara está crescendo, mas a verdade é que ele não se estudou para administrar. Ele está fazendo na base de como ele aprendeu a fazer, de como ele viu ali. Às vezes do achismo, né? Do acerto e erro, né? Cara, é no acerto e erro, é no achismo. E aí o recado que eu quero passar para essas pessoas aqui é o seguinte, cara, busca qualificação, busca auxílio, busca um método. Por quê? Porque tudo é possível melhorar. Eu tenho dado consultorias financeiras para loja, para empreendimentos, aí tudo. E quando eu entro na empresa é muito interessante que é assim, né? Tudo funciona, eu sempre elogio. Eu falo, cara às vezes começa assim, falando, não, eu não sei fazer direito. Cara, você é um sucesso, teu negócio está de pé. Cara, parabéns, bacana. Mas quando a gente começa a olhar, a gente começa a ver coisas que a pessoa não tinha olhado, porque ela não foi treinada para isso, ela não... E aí você começa a perceber que dá para cortar um monte de custos e melhorar a lucratividade do negócio, né? O cara, às vezes, ele tem fornecedores, por exemplo, que são fornecedores bons. Mas, cara, se você ficar 5 anos aí, 10 anos, e você não der uma cutucada nos seus fornecedores, ou não olhar se apareceram outros fornecedores, ou não negociar o preço, às vezes, por um vínculo
de amizade, você acaba deixando muito dinheiro na mesa, você acaba deixando muita margem por conta disso. Então, o que acontece é isso. Você precisa buscar qualificação justamente para melhorar o seu negócio. Ele está indo bem, ótimo, vamos buscar melhorar. E o Colégio Universo, a gente fez isso. A gente teve uma visão de trazer uma MBA de marketing, uma MBA de gestão empresarial, feita naquela época pela UFRJ. Os professores vinham para Belém em períodos para qualificar. Então, alguns sócios, não todos os 15, mas se prontificaram a estar lá para aprender a administrar. E eu fui um deles. E aí, meus amigos, a minha mente explodiu, tá? Porque assim, eu comecei a perceber que eu era um empreendedor nato, um cara que gostava de fazer as coisas, mas eu não tinha técnica. E comecei a estudar com os caras bons pra caramba e comecei a aprender isso, comecei a ver outros modelos e nós começamos a querer implementar isso no Colégio Universo. Mas aí você já imaginou você com 15 sócios? Você acha que a empresa é a sua cara se você tem 15 sócios? Não pode ser. Vai. Porque todo mundo merece ter um pouquinho da sua cara. O cara não tem nem 10%, né? Não é nem 10% da empresa. O cara fez 6,30. Cara, é muito, muito, muito pouco, né? E aí foi quando eu falei, eu quero montar empresa própria. Eu quero quero criar negócios, entendeu? Justamente para que eu possa fazer valer a minha visão de negócio, aquilo que eu tinha estudado, aquilo que eu acreditava. E aí eu fiz uma coisa que hoje está um pouco fora de moda, mas que deveria estar na moda, que é o seguinte, principalmente quando você é jovem, tá? Só que está nos assistindo aí abaixo dos 30. Eu sei que o cara pode ser jovem com 50 anos, não estamos falando disso aqui não. Mas o cara que está nessa fase ainda de dar muita cabeçada e tudo mais, cara, trabalha para aprender. As pessoas hoje são muito imediatistas. O cara quer começar um negócio e acha que ele quer ficar rico, que ele quer ganhar dinheiro rápido. Por isso que as pessoas estão se iludindo com a internet. Tem muito empreendedor de palco, cara. Muita gente que está lá vendendo uma ideia de que você vai trabalhar pouco e você vai ganhar muito dinheiro. Eu falo sempre assim. É aquele tipo, quer ganhar 5 mil reais por mês. Eu já vi muito, cara, de cortes de YouTube e tal. Só que na prática mesmo, se tu for levar a ponta da caneta, às vezes não dá certo. É muito arriscado e muito... É 50-50. É 50 chances de dar certo se tu fizer um bom trabalho e 50 de não. Porque nosso mercado, principalmente do áudio e vídeo, ele é muito concorrido, cara. Ele é muito concorrido e vou te falar mais assim, a pessoa pode fazer e pode dar certo? Pode, mas isso não é a realidade, o cara não pode ficar iludido com isso. Você quer uma realidade? Trabalhe duro, trabalhe firme, busque a qualificação, trabalhe a sua mentalidade, os seus hábitos, desenvolva habilidades. Se você fizer isso, você vai crescendo pouco a pouco e você vai ter uma jornada de sucesso. As pessoas querem ter sucesso sem a jornada e isso não é real. Quem está te vendendo isso está te vendendo uma ilusão. É preciso você, como eu falei, construir o sucesso.